Escolhido, respire fundo e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma mensagem comum. Existe um motivo pelo qual você foi atraído até este vídeo hoje. Há algo maior do que você imagina acontecendo nos bastidores da sua vida. Talvez você tenha sentido que precisa se defender, se justificar diante de pessoas que não compreendem o que você carrega dentro de si. Mas hoje o céu está lhe dizendo algo simples e ao mesmo tempo profundo: guarde silêncio. Não se apresse em falar. Não corra para tentar explicar. Existe um poder sobrenatural escondido no ato de permanecer calado, e ele pode mudar completamente o rumo da sua história. Você já percebeu como, em meio a tantas vozes que tentam ditar quem você é ou o que deve fazer, o silêncio parece ser a única resposta que ninguém espera? O silêncio desconcerta, desarma, quebra o ciclo da discussão e abre espaço para algo que palavras jamais poderiam conquistar. Quando o mundo exige uma reação, a quietude se torna a sua maior arma. E é exatamente isso que o céu deseja lhe mostrar hoje. O segredo escondido atrás da instrução divina de se calar. Não se trata de fraqueza, muito menos de desistência. É uma estratégia celestial que transforma acusações em vitórias, provocações em testemunhos e ataques em oportunidades para que Deus manifeste sua justiça. Pense nisso. Quantas vezes você tentou se explicar e, mesmo assim, foi mal interpretado? Quantas vezes usou palavras para se defender e acabou ainda mais incompreendido? O silêncio, quando guiado por Deus, não é a ausência de voz, mas sim a presença da fé em ação. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora. Situações em que sua família, seus colegas ou até pessoas que você ajudou viraram as costas e lançaram palavras que ferem. A tentação de responder é grande, mas o que você não percebe é que há um propósito oculto nesse processo. O silêncio é como um escudo invisível que o protege de perder energia com batalhas que não são suas. Enquanto você se cala, o céu fala. Enquanto você se contém, Deus age. E quando ele age, não há argumento humano capaz de contestar. Então, eu quero que você faça uma escolha hoje. Permaneça aqui comigo até o fim desta mensagem. O que será revelado nos próximos minutos pode ser o divisor de águas que você estava esperando. Se isso já tocou o seu coração, mostre que você recebe esta palavra clicando em curtir, inscrevendo-se no canal e compartilhando este vídeo com alguém que precisa ouvir que o silêncio, quando guiado por Deus, é a chave para a vitória. Há momentos em que a vida parece nos empurrar contra a parede. Situações em que somos mal interpretados, provocados e até injustiçados por aqueles que mais deveriam nos apoiar. O instinto humano grita para responder, para se defender, para provar que estamos certos. Mas existe um segredo que poucos conseguem compreender. Quando Deus pede silêncio, não é para nos enfraquecer, e sim para nos posicionar em um lugar de vitória. O silêncio se torna uma chave espiritual que abre portas que palavras jamais conseguiriam. Pense em quantas vezes você entrou em discussões que não levaram a lugar algum. Quantas vezes tentou esclarecer algo, ao invés de solução, recebeu ainda mais acusações. É exatamente aí que o silêncio se torna poderoso. Ele corta o ciclo da discórdia, fecha brechas para que o inimigo opere e nos coloca em sintonia com os céus. O silêncio guiado por Deus não é vazio, é cheio de propósito. A palavra mostra exemplos claros disso. Quando os israelitas estavam diante do Mar Vermelho, pressionados pelo exército de Faraó, Moisés não ordenou gritos de desespero, mas sim que ficassem quietos e confiassem. E foi nesse silêncio que o mar se abriu. A quietude não foi passividade, mas um ato de fé. Da mesma forma, na sua vida, existem momentos em que o céu pede que você se cale porque ele mesmo está prestes a agir em seu favor. O silêncio também revela maturidade espiritual. Quem confia em Deus não precisa entrar em toda discussão, não precisa provar nada a ninguém. O silêncio mostra que você entende que sua identidade não depende da opinião dos outros, mas sim daquilo que o Criador diz a seu respeito. Esse nível de confiança é o que confunde os inimigos e os desarma, porque eles esperam reação, mas encontram paz. Por isso, se você está vivendo situações em que tudo dentro de você clama por respostas, entenda, pode ser que Deus esteja usando o silêncio como sua maior defesa. Não se trata de omissão, mas de estratégia celestial. E quando o céu decide falar em seu lugar, ninguém pode contestar. Muitas vezes pensamos que precisamos estar no controle de tudo.
Queremos explicar, justificar e até tentar acelerar os processos da vida. Mas o agir de Deus, na maioria das vezes, acontece em silêncio, nos bastidores, longe dos olhos humanos. O céu trabalha onde não conseguimos ver, e é justamente por isso que o silêncio se torna tão importante. Quando você aprende a se calar, você abre espaço para que Deus faça o que só Ele pode fazer. Imagine carregar uma chama acesa em meio a um vendaval. Qualquer movimento brusco pode apagar essa luz. Assim também é com os milagres que estão sendo preparados para você. Uma palavra dita no momento errado, uma reação precipitada, pode comprometer o que o céu já determinou. É por isso que o silêncio não é apenas uma instrução, mas também uma proteção. Ele preserva o que Deus está gerando na sua vida até que chegue o tempo certo de ser revelado. A história de José é um exemplo marcante. Ele recebeu sonhos grandiosos de Deus, mas ao compartilhá-los cedo demais, despertou inveja e perseguição. Suas palavras se transformaram em setas contra ele, e isso atrasou o cumprimento do propósito. Não porque Deus tivesse desistido, mas porque José precisou passar por um processo de amadurecimento. Assim acontece conosco. Muitas vezes falamos antes da hora e entregamos ao inimigo informações que deveriam permanecer guardadas. O silêncio, portanto, não é vazio. Ele é o campo fértil onde Deus planta e prepara algo que só poderá florescer no tempo determinado. É no silêncio que a fé é testada, que a paciência é moldada e que o caráter é lapidado. É nesse lugar oculto que o céu constrói fundamentos sólidos para que sua vitória seja inabalável. Quando você decide se calar e confiar, ainda que seja difícil, você está declarando ao mundo espiritual: eu não preciso lutar com minhas próprias forças, porque sei que Deus já está lutando por mim. E essa confiança é o que abre caminhos para o impossível se manifestar diante dos seus olhos. Há uma verdade espiritual que muitas pessoas ignoram. O inimigo não precisa destruir você para atrasar seus planos, ele só precisa fazê-lo reagir de forma errada. Quantas vezes você se sentiu provocado, pressionado ou injustiçado, e acabou dizendo algo no calor do momento que depois se arrependeu? É exatamente isso que o adversário quer, porque ele sabe que uma palavra precipitada pode gerar consequências duradouras. Provérbios ensina que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que cada palavra que pronunciamos carrega peso e pode abrir ou fechar portas em nossa jornada. O silêncio, quando guiado por Deus, é como um escudo invisível contra armadilhas cuidadosamente preparadas para desviar você do propósito. Ele desarma estratégias ocultas, expõe a fraqueza daqueles que tentam provocar sua queda. Os inimigos de Jesus tentaram várias vezes fazê-lo tropeçar em suas próprias palavras. Questionaram sua autoridade, distorceram seus ensinamentos e até tentaram usar a lei contra ele. Mas muitas vezes, em vez de responder a acusações, ele se calava. Esse silêncio não era covardia, era sabedoria. Era a certeza de que sua missão não dependia da aprovação humana, mas do plano divino. Quando você aprende a permanecer em silêncio diante de provocações, você está mostrando ao mundo espiritual que não será manipulado. É como se você dissesse: podem falar o que quiserem, mas eu sei em quem confio e não preciso provar nada a ninguém. Essa postura desconcerta quem tenta te atacar, porque eles esperam uma reação que nunca vem. O silêncio quebra ciclos de fofoca, impede discussões vazias e corta correntes de mal-entendidos. Cada vez que você se cala quando tudo dentro de você clama por uma resposta, o céu registra sua obediência como um ato de confiança. E essa confiança libera Deus para agir em seu lugar. O inimigo não suporta ver alguém que não cede às provocações, porque sabe que o silêncio abre espaço para o milagre acontecer. Muitos acreditam que o silêncio é um sinal de derrota, mas a verdade é completamente diferente. O silêncio é um período de treinamento, um tempo em que Deus prepara você para algo maior. É como a raiz de uma árvore que cresce em segredo, debaixo da terra, antes de sustentar um tronco forte e frutífero. Você não vê o crescimento acontecendo, mas sabe que está lá, firme e constante. Assim também é com o propósito que o céu está moldando em sua vida. Quando Davi foi ungido rei, ele não assumiu o trono imediatamente. Ele passou anos em silêncio, escondido em cavernas, fugindo de perseguições e lidando com provações intensas. Esse tempo não foi desperdício, foi preparo.
Foi nesse silêncio que ele aprendeu a depender de Deus, a fortalecer sua fé e a desenvolver o caráter necessário para reinar. Sem esse processo silencioso, ele não teria sido capaz de sustentar a promessa. Você pode estar vivendo algo semelhante. Talvez tenha feito tudo certo, e ainda assim parece que nada está acontecendo. É como se Deus tivesse se calado, como se estivesse distante. Mas saiba disso, o silêncio de Deus não significa ausência, significa preparação. Ele está construindo em você a maturidade e a resiliência necessárias para receber aquilo que você pediu em oração. É no silêncio que aprendemos a confiar sem garantias, a caminhar pela fé e não pela visão. Essa confiança é o que diferencia os que apenas sonham daqueles que realmente vivem o cumprimento das promessas. Quem sabe esperar em silêncio mostra ao céu que está pronto para avançar sem depender de aplausos ou reconhecimento humano. Por isso, não veja o silêncio como castigo. Veja-o como a sala secreta onde Deus forja guerreiros invisíveis, prontos para vitórias públicas. Cada momento de quietude está moldando você para o futuro. E quando chegar o tempo certo, tudo o que foi cultivado em silêncio florescerá de uma forma tão grandiosa que ninguém poderá negar que foi a mão de Deus. Em meio ao barulho do mundo, é fácil se perder. São tantas vozes competindo por nossa atenção. Críticas, opiniões, conselhos, notícias, comparações e, no meio disso tudo, a voz de Deus pode parecer distante. O silêncio, no entanto, é o espaço onde conseguimos ouvi-lo com clareza. Quando escolhemos nos calar, eliminamos o excesso de ruído e abrimos os ouvidos espirituais para receber instruções que mudam nossa caminhada. O profeta Elias experimentou essa realidade. Ele buscava respostas em meio a um turbilhão de emoções, esperando que Deus se manifestasse em algo grandioso, no vento forte, no terremoto ou no fogo. Mas a voz divina não estava em nada disso. Deus falou através de uma brisa suave, quase imperceptível. É nesse detalhe que encontramos uma lição poderosa. Só quem sabe silenciar o coração consegue perceber a voz delicada do Criador. Muitas vezes pedimos sinais grandiosos, queremos confirmações evidentes, mas o céu trabalha de forma sutil. A resposta pode vir como uma paz que invade a alma, como uma direção simples, ou até mesmo como a ausência de movimento, indicando que é hora de esperar. Quem não aprende a valorizar o silêncio, acaba confundindo a própria ansiedade com a voz de Deus e toma decisões precipitadas. No silêncio, encontramos mais do que respostas. Encontramos consolo, renovação e força. É nesse lugar de quietude que Deus cura feridas que palavras não alcançam, acalma tempestades internas e nos dá clareza para enxergar além das circunstâncias. O silêncio não é a ausência de comunicação, é a linguagem íntima entre o Criador e seus filhos. Se você deseja ouvir a voz de Deus de forma mais profunda, pratique o silêncio. Separe momentos para se desconectar do que te distrai e se conectar com o que realmente importa. Muitas das respostas que você procura já estão sendo liberadas, mas só serão percebidas quando você aquietar sua alma e permitir que o Espírito fale ao seu coração. Cada escolha de permanecer em silêncio diante das provocações, acusações ou injustiças não passa despercebida pelo céu. É nesse espaço onde você parece invisível que Deus prepara a sua maior visibilidade. O silêncio não é perda de voz, mas o solo fértil onde brota o testemunho que impactará outras vidas. Ele transforma momentos de dor em sementes de esperança e converte humilhação em honra. Pense em quantas pessoas ao seu redor observam as suas reações. Muitas vezes, sem que você perceba, sua postura diante das situações se torna uma pregação silenciosa mais poderosa do que 1000 palavras. É no seu autocontrole, na sua confiança e na sua serenidade que os outros enxergam a presença de Deus. Quando você escolhe não responder às ofensas, está mostrando que sua confiança não está no julgamento humano, mas no veredito do Criador. Esse silêncio que o mundo interpreta como fraqueza, no reino espiritual é sinal de maturidade e obediência. Ele grita que você entendeu que não precisa lutar batalhas que já estão vencidas. O inimigo espera sua reação para acusar, mas quando você permanece calado, frustra seus planos e dá espaço para que Deus mostre a verdadeira vitória. E quando chegar o tempo certo, o testemunho que nascerá do seu silêncio será tão grandioso que ninguém poderá negar que foi a mão de Deus. As pessoas verão portas se abrindo, caminhos sendo preparados e respostas surgindo onde parecia impossível. Cada lágrima contida,
Cada palavra engolida, cada momento de quietude será transformado em uma colheita abundante de bênçãos e vindicação. Por isso, hoje eu te convido a tomar uma decisão. Escolha confiar, escolha se calar quando for tentado a reagir, escolha permitir que o céu fale por você. Se esta palavra tocou profundamente o seu coração, deixe nos comentários: eu recebo esta mensagem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que o silêncio é uma arma espiritual. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o que Deus ainda vai liberar sobre a sua vida vai além de tudo que você já imaginou.